E aí, isso aqui é Gabriel Amaral, sou jornalista tricolor. Tô pra quem de repente não tá acompanhando meus vídeos aí nos últimos dias. Eu tô de férias aqui em Santa Catarina, neblina forte, tô gravando aqui à noite. Enfim, durante o dia passeando também um pouco com a família. Aí tô aproveitando aqui aqueles momentos padrões. Vocês sabem que eu gravo sempre de madrugada para poder trazer um pouquinho de conteúdo também. Então deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor para dar aquela moral. E uma dica, né? Se por acaso você for gravar um vídeo 2 horas da manhã do lado de fora, numa das cidades mais frias do Brasil, antes dá uma passada na Food Fanatics, você tem um link aqui embaixo, que você pode chamar sua namorada, por exemplo, para poder gravar junto com você, já que eles estão com a promoção do Dia dos Namorados. O link tá aqui embaixo, cara, vários produtos selecionados ali do Fluminense, que se você usar o cupom JORNADA15, entra 15% de desconto nesses produtos, além de se você pagar no Pix, você tem mais 10% de desconto. Então, aproveita lá, tem camisa de goleiro atual do Fluminense, tem casaco também, a jaqueta atual da galera, bem bonita por sinal, tem camisa de temporada anterior, tem bastante coisa legal lá, short. Dá uma olhada lá, tá? O link tá aqui embaixo. Promoção aí do Dia dos Namorados. Tem coisa pra você presentear também. Se você é menina, né? E de repente tá querendo presentear. Se você é homem e tá querendo presentear. Tem presente pra todo mundo. Até mesmo pra quem gosta de presentear filho, né? Também. Tá? Tem lá coisa de criança também. Cara, vamos lá. Primeira notícia desse vídeo. Eu vou falar rapidamente a notícia, tá? É uma notícia do Território Esmeralda, que é uma que diz aqui na bio deles nas redes sociais que é uma das a melhor comunidade de torcedores do Clube León do México. E bem, o Território Esmeralda publicou e repercutiu muito no Brasil de que Nico Lopes já acelera seu processo de desvincular-se do Clube León do México. Nos próximos dias assinará sua rescisão de contrato e revisará ofertas para definir o seu próximo time. Na Série A do Brasil, Fluminense e Vasco da Gama o pretendem. Na MLS, nos Estados Unidos, Philadelphia Union. Porém, seu desejo é se manter no México, no futebol mexicano, no caso. É questão de tempo para ter o anúncio oficial da sua saída e também para que o Leão anuncie seu substituto. Vamos lá. Nico Lopes tem 30 anos, é atacante, jogou no Inter, inclusive massacrou a gente ali em 2018, né? Tava no Maracanã naquele 3-0. E tem uma entrevista do Vinícius Prates, que é o empresário dele, deu uma entrevista ao Revista Colorada, se eu não me engano, há mais ou menos 2 meses atrás, falando que, apesar dele ter contrato até o meio do ano que vem lá com o León, era bem provável que ele voltasse pro Brasil, agora no meio do ano. É isso que a gente tem até agora. Mas eu acho que o que levanta dúvida e virou assunto aí no teu convívio de Fluminense do nada, o Fluminense tá querendo muita gente. O que tá acontecendo? Que todo dia tem uma página, um perfil, um jornalista, etc., falando sobre o Fluminense querer um dos seus jogadores. Essas notícias não têm saído, inclusive, aqui na cobertura de Fluminense. Elas têm saído sempre no mercado onde o jogador está jogando atualmente. Eu tenho 2 palpites para isso, cara. O primeiro é o mais simples. O Fluminense é campeão da América. O Fluminense é um time que é factível de que se faça investimento numa aposta, e todos esses, o Quinones, o Facundo Bernal, o outro lá que é o Serna, o Freitas, todos esses estão ali no campo, ainda meio que das apostas também. Tinha mais aí para poder, o Aguaio lá do Cerro Porteño, estão ali nesse campo. E é o tipo de contratação que o Fluminense faria. Então, dessa maneira, eu acredito que uma das possibilidades era justamente isso. Do Fluminense, por exemplo, estarem só vinculando o Fluminense porque o Fluminense é interessante e qualquer sondagem hoje em dia vira
qualquer ligação vira sondagem e vai para a mídia como o Fluminense quer esse jogador para aumentar o preço do outro lado. Então, assim, se o Fluminense é factível, no caso do Nico Lopes nem seria tanta aposta assim, mas é factível que o Fluminense tenha dado uma ligada, tenha feito um contato para saber a situação, sondar, de repente para trazer, de repente até no início do ano, e isso está sendo divulgado agora. A segunda hipótese que eu tenho também, e eu tenho comentado isso já aqui algumas vezes, e já comentei com jornalistas mais experientes também, que já tem muito mais experiência que eu, e até com youtubers também, né? Não necessariamente jornalistas só. E é uma impressão que, como eu acabei vivendo muito tempo, né, já no YouTube, desde 2018, são 6 anos, né? A gente vai vendo algumas mudanças acontecendo, e eu que gosto muito de estudar isso, vou percebendo. Em 2015, sei lá, não vou nem voltar muito lá atrás assim não. Para você botar uma negociação do Fluminense na mídia, uma sondagem na mídia, você tinha poucas oportunidades. E quem quer botar isso? Tinha meia dúzia de veículos tradicionais, e essa negociação, né, se você queria só uma sondagem, você ia falar com, na maioria das vezes, jornalistas profissionais que iam apurar. Então, se você entrasse em contato lá com o fulaninho, sondaram o fulaninho, hein? Os jornalistas iam ali, iam fazer essa dupla checagem, né? Ligar para alguém do Fluminense oficialmente, aí se a pessoa não responder, iam acessar as fontes que tem, e é bom destacar, a fonte normalmente não é uma pessoa que trabalha no clube, às vezes é o primo do cara que trabalha junto com outro no departamento, enfim, para ver se tinha alguma coisa. E na maioria das vezes, né, esses jornalistas eles não tinham ali que ter conteúdo o tempo inteiro do Fluminense. Eles tinham uma página de jornal do dia, tinha 4 matérias por site e tal. E isso não ia passar. Normalmente não ia. Hoje é uma maravilha que a gente tenha tantos veículos, não só no YouTube, mas nas outras redes sociais também, falando de Fluminense. Pô, pra quem tá consumindo, isso é espetacular, pô. Você tem como ouvir de Fluminense o dia inteiro. Mas isso também abre portas para esse tipo de coisa, para o empresário soltar e eu não estou falando aqui agora de Fluminense, como eu falei, nada vazou aqui no caso do Fluminense, mas estou falando no cenário geral. O que o Território Esmeralda publica acaba chamando muita atenção e vindo para a nossa bolha de Fluminense. Como eu falei, né, quando eu tenho informação, eu falo. Então eu não vou descredibilizar aqui o Território Esmeralda, mesmo sem nunca ter ouvido falar deles. Pode vir o Nico Lopes, pode ter tido uma sondagem lá atrás, pode ter, vamos aguardar, mas o fato é que hoje está mais fácil uma ligação se tornar uma notícia de sondagem. Então vamos aguardar e ver como é que vai ser essa janela do meio do ano. O Nico Lopes pode voltar para o Brasil, né? No Território Esmeralda lá diz que ele gostaria de ficar no México, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser. Outra notícia também relacionada a transferência e de sondagens, etc., que vem com um pouquinho mais de detalhes, foi publicada pelo o Mike Costa, que eu até sigo ele lá no Twitter já há um bom tempo, um bom jornalista que cobre o Cruzeiro lá no portal Trivela. Segundo ele, o Cruzeiro fez uma sondagem pelo Alexander ainda quando o Alexander estava afastado por indisciplina. Nessa sondagem, o que o Cruzeiro ouviu dos representantes do atleta é que essa negociação não iria para frente, principalmente porque o Fluminense não teria a menor vontade de ouvir uma proposta pelo Alexander nesse momento. E aí não só por parte do Fluminense, mas como parte do próprio jogador também. Segundo ele diz aqui na matéria, outros 3 times brasileiros também fizeram sondagens pelo Alexander, mas receberam a mesma resposta dos empresários do volante, porque principalmente ele é visto como o substituto natural do André, e até digo aqui, é normal que se tenha chegado um monte de propostas, principalmente pelo Alexander, naquele momento de indisciplina. É um jogador com poucos casos de indisciplina publicamente, eu diria até que nenhum, né? Diretamente assim. Tem um bom histórico ali dentro de seleção de base, etc. E, claro, esse é um momento onde o clube lá do outro lado tem que atacar. Então você tem ali o Cruzeiro trocando de dono, entrando o Pedrinho, né?
do supermercado, não o Pedrinho do Vasco, mas do supermercado BH, enfim, e tentando ali fazer também algumas compras. Até agora meio que anunciou o Caio Jorge de uma maneira meio maluca ali, anunciou um contrato informal, enfim. Não vem ao caso nosso aqui, mas estava querendo essa contratação. E do outro lado você tem um time, um jogador que foi afastado publicamente por indisciplina e que, como eu falei, a hora de você atacar é essa mesmo. Primeiro ponto é porque a torcida pode, né, ficar puta com o cara e querer a saída do cara. Não foi muito o que aconteceu com o caso do Alexander, né? A torcida abraçou nessa volta também. A diretoria também me parece que é a mesma lógica, também não ficou puta ali também e quer se desfazer do Alexander, mas é um negócio normal de se acontecer. E por último é porque o próprio jogador, né, quando se é afastado publicamente por disciplina, pode ficar puto com o time também, fala, pô, não precisava ter publicado aquilo, foi afastado injustamente, etc. Também não é o que parece ter acontecido com o Alexander. Então é normal que venham essas sondagens e o Fluminense, com esse olhar em relação à saída do André, que a gente vai falar agora inclusive, tá certo em segurar, e já tá certo também, porque assim, pra carreira do Alexander, não seria um salto ele sair do Fluminense pro Cruzeiro. Acho que inclusive nesse momento seria um downgrade, né? Seria um salto para baixo. Mas no médio e longo prazo também não vejo com a possibilidade de ser um salto pro alto, já que é um jogador que tem nível para poder saltar para a Europa. E claro, também financeiramente o Fluminense e o Cruzeiro dificilmente pagaria 8, 10, 15 milhões de euros que a gente poderia receber de uma venda lá para fora do Alexander. Falando em euros, milhões e venda lá para fora. Publicação do Caio Blois no portal Trivela também, de que André John Kennedy e John Arias, que inclusive já está com a seleção colombiana lá nos Estados Unidos para disputar a Copa América, os 3 jogadores do Fluminense que mais atraem o olhar do mercado nesse momento. Ainda não tivemos nenhuma proposta oficial por eles, então John Arias e André não receberam propostas ainda, mas as sondagens estão aumentando e foram feitas várias nessas últimas semanas. Segundo diz aqui na matéria do Caio Blois, tem time da Espanha e da Inglaterra que continua procurando informação sobre o André através ali do Carlos Leite, né, que é do seu staff ali, né, do seu empresário, e também ao Fluminense. Então o André continua com essa procura, mas sem proposta na mesa. Eu vou fechar esse assunto falando de proposta na mesa. John Arias está com foco na Copa América, né? O André não foi convocado, está lesionado. E apesar do seu desejo na Europa, ele não quer sair de qualquer jeito, segundo diz a matéria aqui. Não é que ele quer ir para a Rússia ou quer ir para uma liga menor, quer ir para a Europa para ser Europa mesmo. E aí, spoiler, acho difícil, mas vamos lá, né? E por último, ele falou no caso do John Kennedy, também segue a mesma lógica. Já teve sondagens dos Estados Unidos, da MLS, da Rússia e da Turquia, só que ele tem o desejo de ficar no Fluminense. E segundo a matéria, Esquerdinha, Cauã Elias e Matheus Reis, 3 atletas de Xerém, ainda com idade de base, recebem constantes sondagens da Europa, mas a ideia do clube é mantê-los por um bom tempo. São 3 jogadores que são tratados como joias ali também do Fluminense, né? Vamos lá. Tudo até agora é sondagem. Então, para fechar o assunto André e John Arias, e de certa maneira até John Kennedy, mas pegando principalmente André e John Arias, eu lembro do Cássio Miranda, nosso colega Cássio Miranda, que de vez em quando comenta aqui no Rádio Telecom, mas praticamente sempre participa lá no Jornada e no Canal 20, ele reclamou no início do ano, ele falou, pô, eu gosto muito de vocês, mas vocês falam muito de venda e tal. E eu, de certa maneira, eu concordo e discordo dele. Eu acho que tem 2 situações para você falar de venda, uma eu concordo e a outra eu acho que realmente passa do limite. Uma é quando a gente fica vendo notícia onde não tem, né? Do tipo, o André seguiu o Atlético de Madrid. E aí, olha o André saindo pro Atlético de Madrid, olha o John Arias. E aí isso eu acho que de fato acaba parecendo uma forçação mesmo. Eu tento sempre não entrar nessa daí. Agora, existe a outra ótica, que é o seguinte: quando a gente fala de planejamento financeiro e técnico do time, a gente precisa falar de saídas. Ainda mais do André, que é um jogador que fez um acordo no meio do ano passado de que ele seria vendido no final do ano. Ele não foi, não chegaram propostas interessantes e ele tá com esse acordo válido ainda com a diretoria. Então, assim, espera-se
não no sentido de querer, mas no sentido de planejar que o André saia agora nesse meio do ano. Então a gente tem que trabalhar tanto para financeiramente ele sair por um valor alto e bater aquela meta de 120 milhões lá de venda, quanto também para poder ter os substitutos, né? Inclusive vou lançar um vídeo hoje falando sobre isso também, sobre como fica o Fluminense escalado para o segundo semestre. Então assim, é um time que a gente lida com venda o tempo todo. Obviamente já lidou muito pior, inclusive também com vendas. Mas precisa chegar a proposta, né? No final das contas, o André só sai, o John Arias só sai, o John Kennedy só sai se chegar uma proposta. É a única hipótese. Não chegou proposta nenhuma até agora. Eu lembro sempre do caso Marcos Paulo, que ele saiu de graça, saiu, o Fluminense não teve a competência de conseguir renovar com ele, ok, ele não teve a hombridade de renovar com o Fluminense também, ok, mas no final das contas o Marcos Paulo só saiu de graça porque não chegou uma proposta. Nunca chegou uma proposta, segundo as afirmações, né, dos dirigentes e as apurações também dos jornalistas, nunca chegou uma proposta pelo Marcos Paulo. Então assim, precisa alguém botar uma grana na mesa pelo André, precisa alguém botar uma grana na mesa pelo Arias. Eu sempre gosto de falar isso. Valor é uma coisa que você pode ter para você mesmo. Assim, eu posso dizer que o John Kennedy vale 20 milhões de euros, cara, pela bola dele. Posso dizer que esse celular, pelo valor sentimental que ele tem para mim, vale X, Y e tal. Agora, o valor efetivo é quanto que o mercado bota no bolso. Eu dou sempre exemplo daquelas moedas, né? Sempre tem umas coisas de moeda famosa, moeda da Olimpíada, não sei o que. Estão vendendo essa moeda aí, não, essa moeda tá valendo 60 mil reais. Não, peraí. Tá valendo por quê? Não, tem anúncio aí, vendendo ela por 60 mil. Mas alguém comprou? Não. Então, é complicado, né? É o anúncio de venda. O negócio vale o quanto pagarem. Precisa vir uma proposta alta pelo André, precisa vir uma proposta alta pelo Arias para mostrar que eles valem isso. Mas acho ótimo pra gente esse olhar do John Arias, se for de fato mesmo a apuração do Caio se confirmar, de que ele não vai para uma liga menor da Europa. Porque numa liga maior, acho pouco provável de caber aí uma vaguinha pro nosso John num time grande mesmo, assim, um time de relevância. Mas vamos ver, né? Também se vier uma Premier League, você pode meter um alho ali em cima de dinheiro também, que lá tem dinheiro, né? É isso então, tá? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Como eu falei, já tem um outro vídeo gravado para publicar nessa quinta-feira. Dá essa moral aí. E vai lá na Foot Fanatics comprar um casaco também. Esse daqui eu acho que não tem mais, tá? Aí você pode falar, Gabriel, você tá fazendo anúncio de um produto que não tem mais? Pra você entrar lá e comprar o que tem lá, porque daqui a pouco não vai ter e você vai querer. Usa o cupom JORNADA15, 15% de desconto nos produtos que estão nesse link. Nos outros produtos do Fluminense no site, você pode usar o Jornada 10, tá funcionando lá também. Tamo junto, até a próxima, valeu!